Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e tenho um convite para vocês. Vem comigo para a aula de hoje. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai começar a falar sobre as práticas corporais de aventura. Vamos entender um pouquinho onde são praticadas e a relação social entre as práticas corporais de aventura e o meio ambiente. E aí, o que são práticas corporais de aventura? Você sabe dizer? Será que você já não vivenciou alguma dessas práticas ou já não pensou em fazer alguma dessas práticas? Né? Essas práticas são bem interessantes, elas acabam exigindo, né, alguns aspectos bem interessantes da gente. Né? Então, vale a pena a gente conhecer o que são essas práticas corporais de aventura. Que locais podem ser praticadas as atividades de aventura? Né? Qual será que é o local mais indicado para esse tipo de prática? E aquela pergunta básica, você já praticou, né? Já teve uma experiência com alguma atividade corporal de aventura? Eu posso dizer que sim, já pude experimentar algumas. E você? Você sabe o que é? Se você não sabe, eu vou te explicar agora e daí você vai entender um pouquinho se fez ou se não fez, tá bom? Vamos em frente então? As atividades de aventura são definidas como aquelas que envolvem um alto nível de riscos físicos, podendo esse risco estar relacionados à velocidade, à altura ou a outros elementos. Então, olha só os nossos GIFs aqui, ó. Por exemplo, o bug jump é uma prática dessas. O skate é uma prática dessas, né? E uma simples caminhada, né? Uma simples caminhada numa montanha ou numa trilha também é considerado uma prática de aventura. Então, o que a gente tem que entender é que nas práticas de aventura há um risco físico. Em algumas esse risco é bem alto, bem elevado. Em outras não é tão elevado, mas é algo que a gente tem que levar em conta sempre antes de praticar, né, antes de realizar alguma prática dessas, ok? Algumas dessas práticas exigem um elevado grau de exigência física e mental, a fim de que se possa dar conta de toda a atividade. Como há risco físico, nós temos que ter o nosso corpo preparado e a nossa mente preparada para realizar essa prática, tá bom? Porque não dá, como, né, usando aí uma gíria que vocês gostam de usar também, não dá para amarelar, não pode bugar na hora de fazer a atividade, certo? A gente tem que estar pronto mentalmente para poder enfrentar aquele risco e fazer a atividade. Por isso a gente tem que conhecer o nosso corpo muito bem, conhecer os limites do nosso corpo muito bem, saber o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer, para não acabar entrando numa atividade que você não vai dar conta, tá? Se você faz isso, a consequência pode ser bem desastrosa, bem perigosa para você, ok? As experiências das práticas corporais possibilitam a emancipação social através de elementos como o cuidado de si, o bem-estar, a autoestima, a sociabilidade e a ludicidade, porque o corpo é também uma construção social e cultural. Como que a gente pode entender essa ideia de, através de uma prática, eu conseguir uma emancipação social? Porque tem algo muito relacionado a essa prática de aventura, que é a responsabilidade. Quando eu começo a ser um praticante de uma prática dessas de aventura, né? Começo a ter o convívio, né, dentro de uma dessas atividades de aventura, eu começo a aprender um pouco mais sobre responsabilidade. As pessoas que fazem esse tipo de prática, elas têm que ser muito responsáveis com ela mesma e com o colega. As práticas podem ser extremamente radicais,
mas elas são feitas com responsabilidade. E isso é que vai ajudando na formação da pessoa e nessa emancipação social. A pessoa vai aprendendo mais sobre ela, sobre o que ela pode fazer, sobre a responsabilidade que está em cima dela, sobre o cuidado que ela tem que ter com os outros praticantes, e isso leva a essa emancipação social. Primeira atividade nossa, então. Quais as principais características que diferenciam as práticas corporais de aventura dos demais tipos de esporte que você conhece? Nós conhecemos vários esportes aí, né? Com bola, com quadra, mas qual é que a gente pode listar aqui, fazer uma lista de características que diferenciam esses esportes das práticas de aventura? Um tempinho aí para você copiar no seu caderno, tenta responder, logo a gente volta para conversar. E aí, pessoal, conseguiu fazer a lista dessas características? Vamos dar uma conferida? Eu vou colocar algumas aqui, você confere com as tuas. Se a tua lista ficar um pouquinho diferente da minha, você daí pode conversar aí com os seus colegas, pode interagir com o seu professor e trocar ideias aí sobre essas características, tá? Então, olha só o que eu coloquei aqui. Primeiro, o alto nível de risco físico. Nos outros esportes existe um certo risco físico? Sim, em todo esporte há um risco físico, mas aqui nós temos um alto nível de risco físico, ok? A exigência física e mental, ou seja, né, essas atividades de aventura, elas vão exigir do teu corpo, então você tem que estar fisicamente preparado, e vão exigir também da sua mente, então mentalmente
tá? Aqui dentro da cabeça você também tem que estar preparado. E a possibilidade de emancipação social, aquilo que nós acabamos de conversar, né? Eu começo a desenvolver uma maior responsabilidade, um maior cuidado, né, comigo e com os outros, e isso vai me ajudando nessa emancipação social. Como eu falei, talvez você tenha colocado alguma outra característica, não só essas três. Então, converse com os seus colegas aí, converse com o seu professor. Você pode até escrever algum argumento aí para defender essa característica que você colocou. Continuando então. As práticas corporais de aventura são práticas normalmente feitas em um ambiente natural, de modo que, através dessas práticas, há uma integração do praticante com a natureza de um modo geral. Então, quando a gente fala de práticas de aventura, a gente está relacionando o quê? Uma atividade física em total ou, na sua maior parte, em contato com a natureza. Então, são atividades que levam, né, o praticante, que levam, né, a pessoa a ter contato com a natureza. Por exemplo, numa caminhada, numa trilha, né, na prática do surf, como nós estamos vendo no nosso GIF ali, tá? Então, isso nos coloca em contato com a natureza. Então, a prática de aventura, ela é realizada junto com a natureza e muitas vezes, né, os desafios dessa prática são propostos até pela própria natureza, pela região, né, pelo relevo, pelas ondas, como no surf, né? Então, a natureza ela é parte essencial da nossa prática de aventura, ok? A aventura é bastante interessante, mas pode ser uma atividade de risco. Por isso, é muito importante usar os equipamentos de segurança. Então, aqui a gente já viu que essas atividades de aventura, elas têm um alto risco físico, tá? Por isso, muitas dessas atividades, elas têm os seus equipamentos de segurança. Então, a gente não pode descuidar do uso desses equipamentos de segurança, não pode desconsiderar esse uso, achar que isso não é importante. Eu vou fazer a prática, mas nem vou usar os equipamentos de segurança. Não. Se os equipamentos de segurança estão listados para aquela atividade, eu devo utilizá-los. E eles devem estar em boas condições de uso. Lembre-se que essa é uma atividade de alto risco. O equipamento de segurança, ele serve para diminuir as consequências no caso de um acidente. Ninguém quer se acidentar fazendo uma atividade de aventura, mas o risco exige. Por isso, né, os equipamentos de segurança. E o praticante, ele tem que atentar muito a essa questão da segurança. Não podemos, numa atividade de aventura, esquecer da segurança. Não podemos ser negligentes. Temos que ser responsáveis. E por isso, temos que tomar cuidado com a questão da segurança. Através da prática de atividades corporais que contém aventura, podemos sempre estar desbravando novas coisas, conhecendo então novos âmbitos da natureza. O praticante de aventura, ele começa a ter um contato tão grande com a natureza que ele começa a descobrir mais coisas na natureza. Não só mais lugares onde ele pode fazer aquela prática de aventura, mas ele começa a descobrir mais detalhes na natureza, que para a maioria das outras pessoas acaba passando desapercebido. O praticante de aventura, ele começa a entender melhor a natureza, a perceber mais coisas, né? A perceber os sinais da natureza, ok? Segunda atividade nossa, então. Comente com os colegas qual a importância dos itens listados logo abaixo para o praticante de atividades corporais de aventura. O cuidado de si, o bem-estar, a autoestima, a sociabilidade e a ludicidade. Então, esse exercício nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu quero que vocês copiem o exercício, tá? Daí vocês vão fazer os seus comentários em cima do nosso exercício e depois vão trocar os seus comentários com os seus colegas.
vão entrar em contato com seus colegas de turma ou com o seu professor de turma e fazer essa troca de experiências. Então, o tempinho agora é para você anotar o exercício no seu caderno. Muito bem, pessoal. Conseguiu anotar? Então, nesse exercício, nós não teremos uma resposta aqui, porque a ideia é que você aí, faça uma interação com os seus colegas. Comente com os seus colegas qual a importância desses itens. Beleza? Vamos para frente, então. Terceiro exercício. Agora, escreva no seu caderno quais as práticas corporais de aventura relacionadas à natureza que achou mais interessante. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa. O que te levou a escolher essa prática? E compartilhe a sua resposta com os seus colegas. Então, agora é uma outra atividade para você fazer. Você vai dar uma pesquisadinha aí nessas práticas de aventura que estão relacionadas à natureza, fazer uma lista e comentar um pouquinho sobre a que você achou mais interessante, tá bom? De novo, um tempinho para você copiar o exercício aí no seu caderno.
Então vocês viram que os nossos exercícios mudaram um pouquinho, né? Você tem agora 2 exercícios aí de lição de casa para você fazer, pesquisar, responder e depois trocar a sua experiência com os seus colegas e interagir com os seus colegas, ok? Caminhando então, gente, o que nós estudamos então, o que a gente falou nessa aula inicial sobre as práticas de aventura? O conceito de práticas corporais de aventura, essa foi a primeira ideia que nós tivemos. A relação dessas práticas com a natureza, aprendemos, né, que elas estão intimamente relacionadas à natureza e muitas vezes a própria natureza que nos traz os desafios a serem vencidos. Os desafios de superação para a prática de atividades corporais de aventura, né? O desafio não só físico que existe, mas também o desafio mental envolvido nessas práticas todas. Lembre-se que essas práticas envolvem um alto risco, então nós temos que sempre, quando formos, né, começar numa prática como essas, cuidar da segurança e agir sempre com responsabilidade. Comece sempre procurando alguém mais experiente nessa prática para poder te dar as orientações necessárias e te auxiliar no início que você vai iniciar alguma dessas práticas, ok? Aqui a gente tem todas as referências da nossa aula de hoje, tá? Pessoal, espero que vocês tenham aí compreendido um pouquinho sobre essas práticas, veremos mais elas futuramente, mas por hoje a gente fica aqui. Tchauzão!